a gente vai passar por algumas coisas que provavelmente vocês já escutaram, porque existe, nesse mundo, né, do projeto e da captação, existem muitas coisas que são óbvias, mas nesse momento das 10 dicas, a gente acha que o óbvio precisa ser dito e reforçado, né? Eu sei que, né, pela presença já de algumas pessoas que eu consigo ver, a gente vai começar com a primeira dica, se você puder passar, então, ali, por favor, acho que é a Nayara que vai passar para a gente, que é assim, eu queria fazer essa construção com vocês, e eu gostaria que vocês colocassem no chat, tá? Se alguém tivesse ao lado de vocês, chegasse, ou vocês no papel de parceiro, ou no papel de consultor, ou de qualquer outra forma, qual é a sua principal dica em relação à captação de recursos? Desculpe. Por favor, frases curtas, se for o caso, uma palavra de efeito, mas eu gostaria, então, de saber para vocês, então, qual é a principal área ou a principal dica que você daria na hora de alguém começar pensando, né, como um captador de recursos como o do terceiro setor, né, que eu acredito que a maioria aqui seja do terceiro setor. Na medida que vai acontecendo ali, se de repente, vamos ver, eu posso acompanhar aqui, né? É claro que tem tanta coisa que na prática de vocês devem considerar, mas qual seria o principal ponto, né, que você levantaria para alguém que está se iniciando no mundo da captação? Ter uma excelente apresentação da OSC. Ok, muito boa. A Ariane já colocou uma contribuição importante. Vamos lá. Nós vamos dar 5 minutinhos no máximo para essa... A questão do estar com documentos em dias. Ok, ponto número 1, tá? Parceiros de projeto na questão do ISD. Vamos falar isso. ISD e ODS. Ok, importantíssimo. Repetiu ali a ter documentação em dia. Com certeza. Que mais? Ser objetivo e claro. Ok, fundamental para na hora da gente colocar a nossa mensagem. Apresentação dos trabalhos atendidos, sim, um dos principais motivos para alguém ser parceiro com você no teu projeto é saber que você já fez, né, uma quantidade de trabalhos e daí ter credibilidade. Ler os editais de forma íntegra, sem dúvida, né, a leitura dos editais é o maior aprendizado no mundo do projeto. A questão da forma íntegra, nesse primeiro momento que a gente até vai propor, talvez não a gente passe e não diga, não tem que ser vírgula por vírgula, mas uma primeira, né, contato que você tem com o edital, alguns pontos são relevantes, isso a gente vai trazer aqui na fala. Que mais? Vamos lá, tem mais gente. É importante tirar lá do fundo do baú, né? Qual é a tua recomendação, qual é a tua dica no mundo dos projetos. Alguém mais? Até agora a gente teve a contribuição da Ellen, da Nayara, da Luciane, do Roberto, da Liane. Quem mais que está por aqui? O Galhardi também fez ali uma contribuição. Sensibilização do seu trabalho, é a Regiele que falou, talvez ali, da Nozilon, talvez ela me esclareça o que ela colocou ali depois. A Liane tinha colocado, a Nayara já fez ali uma contribuição também. Transparência e prestação de contas, sem dúvida, para a perpetuação da parceria são itens fundamentais, transparência e prestação de conta. Daí você pode dizer, mas como é que eu vou pensar nisso na hora de captar recurso? Na hora de captar recurso, você já vai dar a entender para quem está do outro lado, primeiro, se você é transparente, né, nas tuas execuções e se você presta conta aí, você se propõe a fazer essa prestação de conta adequada. Ok, a gente já veio com algumas contribuições,
Esse é um exercício difícil, né? Então, que se coloque no lugar, né, da minha fala aqui em relação às dicas. Vamos lá. A segunda dica, que na verdade é a primeira dica que eu vou dar, pode avançar, por favor? Tem a ver com isso que foi colocado ali um pouco, que foi falado em leitura de digitais. Então, a minha primeira dica para todos que estão aí no processo é fazer isso que está na tela. É mapear os editais, pode avançar, Nayara, se estava certo ali, foi a Nayara que passou. E a gente tem uma matriz, porque assim, numa primeira leitura de vários editais disponíveis, é difícil ler vírgula por vírgula. Então, nós criamos lá uma matriz, que é uma Excel, onde você coloca essas seguintes perguntas. Primeiro, quem pode ser o proponente? Né? Às vezes é organização da sociedade civil, é pessoa física, é poder público, né? Ou empresas, assim por diante. Primeiro, eu preciso saber se eu posso ou não ser proponente. Segundo, qual é o valor total. Faz conta que eu tenho um edital que está lá em R$ 1 milhão, mas a minha necessidade do meu projeto é 3 milhões de reais. Perguntas que às vezes as pessoas fazem. Faço ou não, né? Apresento ou não um projeto na medida que aquele parceiro provavelmente não vá me atender ali o valor que eu estou solicitando. Eu vou dar um exemplo para vocês até. Agora acabou de sair do BNDES, foi compartilhado, eu vou pedir para a Nayara colocar aí vários links, e do BNDES acho que vai ser um deles, que ele está colocando a possibilidade de fazer projetos com periferias, aonde o mínimo é que tem que ter contrapartida de 50%, e o mínimo do projeto, confesso para você que não sei se não tem erro ali, mas ele está colocando em 5 milhões. Então, ele está falando em grandes projetos, que significa que você teria que ter uma contrapartida de 2 milhões e pouco. Então, primeira questão, qual o valor total daquele edital? Segundo, quanto que ele apoia por projeto? Eu posso ter lá 1 milhão e querer 10 projetos de 100 mil, mas eu posso também ser né, o financiador e querer uma quantidade maior de projeto. Às vezes, é fundamental ali ver o valor do projeto, porque mesmo o raciocínio do valor total. Eu posso, às vezes, precisar de 1 milhão e o valor do projeto apoiado é 50 mil, 20 mil. A pergunta, né, aquela que todo mundo sabe não vale a pena entrar nesse edital. Outra questão que a gente também acha que é importante na leitura dos editais é sempre identificar quais são os temas que aquele edital está apoiando, né, as causas que aquele edital está apoiando, e em alguns momentos, né, ver se tem o relacionamento ou não com os ODS, e se tiver as metas, né, porque 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu acredito que a maioria aqui já conhece, ele é a porta de entrada para uma coisa mais elaborada, que são as metas e os indicadores. Então, o projeto de vocês, eles podem e devem alinhar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas é muito raso dizer só que você contribui, por exemplo, com a igualdade de gênero, se você não diz qual é a meta do ODS e que você está utilizando ali como análise. Então, vale a pena colocar, sim, as metas. Outra questão importante nos editais, que eu acho que é fundamental, são os critérios de avaliação, né? Pode passar para o próximo slide, e a gente vai identificar uma outra visualização desse material que eu normalmente faço nas oficinas físicas, né? Quem é o financiador, né? Quem que está apoiando, quem pode se habilitar, você como organização pode ou não, qual o valor da linha total, é um parâmetro para eu decidir se eu vou ou não concorrer àquele edital, valor para o projeto que ele apoia e quais são os temas do projeto e quais são os critérios de avaliação. Eu coloquei essa imagem ali embaixo, tá? PMG, porque é o seguinte, eu preciso, é uma coisa recente que eu estou usando, mas eu acho que vale a pena. Quando eu tenho o meu projeto, eu preciso saber se meu projeto, que tamanho que ele é. Se ele é P, pequeno, se ele é médio, se ele é grande, se ele é extra G e assim por diante, né? Porque dependendo daí a pergunta que pode ser, e daí é difícil responder, mas vamos lá. O que é um projeto pequeno? O que é um projeto médio? Né? Claro que vai depender do porte da tua organização,
Mas projeto P são projetos de, sei lá, até R$ 200 mil, né? Onde você tem ali, principalmente, que é o principal item para uma captação de recurso, que quem está do outro lado vai apoiar ou não, é saber se você vai ter capacidade de executar. Porque eu confesso para vocês, eu já participei de projeto PP de R$ 5 mil, eu captei R$ 5 mil para fazer uma loucura, que foram 17 ações numa comunidade aqui de Curitiba, 17 ações do ADS com R$ 5 mil, mas o que aconteceu? Eu alavanquei 15 mil para executar o que eu precisava, mas enfim, 5 mil, e vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que todo mundo que está aqui também já deve ter chegado, de repente, a essa conclusão. Em todas as fases de projeto, de elaboração, execução e avaliação e monitoramento, né, prestação de conta lá no final, a parte que às vezes a gente menos dá importante e é super importante é a prestação de conta. Então, eu tive problemas com R$ 5 mil, mas também já administrei projetos de R$ 1 milhão pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde envolvia lá 63 municípios. Esse R$ 1 milhão é um depoimento que eu dou só para mostrar também o que acontece com essa coisa da gestão do projeto, né? Esse R$ 1 milhão, na verdade, era para ser executado em um ano, por uma organização X. Eu fui ver a forma como ela colocou as despesas do projeto e eu consegui triplicar o número de beneficiários, aumentar o resultado e executei ele em 3 anos. Aí você pode dizer, mas 3 anos empurrou. Não, a gente só conseguiu ter mais recursos porque nós fizemos mais parcerias. Então, o que eu quero dizer aqui um pouco projetos pequenos, médios e grandes, eles têm, às vezes, complexidades parecidas quando vai se tratar no item da prestação de conta. Então, a gente tem que tomar cuidado, até eu estou dizendo isso, porque tem, claro, gente com muita experiência, mas tem gente que está entrando no mundo dos projetos agora, da captação. E só capte quando você tiver certeza que você tem capacidade de executar aquilo que você está fazendo a captação, né? O valor. Pode avançar? Porque quem está do outro lado, né, que é o financiador, eu estive nesse lado há alguns anos pelo Banco do Estado, financiando projetos, né, de grande monta, mas também estive do outro lado analisando projetos na hora de conceder também prêmios, né, selo, ODS e outros tantos. Do outro lado, existe o que a gente chama régua de avaliação. O financiador, aquele edital, ele está te dizendo, às vezes ele é claro, às vezes não, quanto que você vai receber, né, o valor, o peso, para cada item. Por exemplo, histórico. Histórico, alguém colocou aqui, né, ter uma boa apresentação da organização. Ele é importante. Eu digo que nesse item do histórico é o momento de você dizer várias coisinhas, mas assim, em 15 linhas é de bom tamanho, quando você diz quando a tua organização nasceu, o propósito dela, a capacidade, né, evolutiva da realização de diferentes projetos. Começamos atendendo 10 crianças, passamos para 50, depois foi para 100. Enfim, mostrar que você cresceu nesse período, mostrar que você já fez parcerias nesse período. A organização X, né, teve apoio, parceria das organizações, mostra que você já teve também esse histórico. Porque, na verdade, o que você tem nesse momento do histórico é que comprovar, de certa forma, para o outro que não está te vendo, não te conhece, que você tem um histórico, que você tem credibilidade, né? Que você tem capacidade de execução. E assim vai, né? Justificativa, os objetivos, enfim, cada um ganha um pontinho. Então, sempre quando a gente vai ler o edital, eu sempre digo, em algum momento vai estar aqui a frase, é que nem professor que diz, é o que vai cair na prova. Mas o meu projeto já está pronto, eu vou mandar no edital XYZ. Não funciona. A gente, quando vai fazer um projeto, a gente tem que entender a linguagem do edital. De repente, o edital diz, você precisa formar capital social.
tenho a menor ideia o que significa capital social. Então, eu tenho que fazer um esforço para entender o que é o capital social e, na hora de escrever, usar aquele conceito. Vamos avançar para a próxima slides ali, que a gente vai ver? Aqui eu trouxe 3 ou 4 digitais que está correndo aí, que é fácil de ver, ou, né, a Associação Brasileira de Captação de Recursos, a BCR, que tem lá um portal, no Prosas, né, que também é uma possibilidade de ver várias opções, né, de digitais abertos, o sistema Transfere Gov, né, do governo federal, e tantas outras possibilidades que indo, né, pelo Google, a gente acaba achando. Pode voltar no anterior, que eu quero fazer uma reflexão no edital anterior. Esse edital, por exemplo, ele deixa claro, né, que o público-alvo é organizações locais representantes exclusivamente de povos indígenas, quilombolas, extrativistas são elegíveis para participar. O meu público é de periferia e eu quero fazer o projeto. Eu não vou para esse edital. Tem algumas expressões, que é a minha, que é o básico do básico, que já não me dá elegibilidade ou já não me dá possibilidade de concorrer a esse edital. Vamos para o próximo? Uma frase ali que é isso, né? O edital é a professora dizendo, vai cair na prova. Então, a gente tem que entender o que ele está ponderando e colocando de importante. O segundo, por exemplo, edital que está aberto aí é o Santander, tá? O Santander, ele já dá um relacionamento ali com os conselhos municipais de direito da criança e do adolescente e da pessoa idosa, onde o Santander está, portanto, várias cidades, só que tem um requisito ali que tem que ter acima de 500 mil habitantes. Eu fiquei na dúvida agora se Londrina já tem acima de 500 mil, mas eu acho que sim, né? Bom, de qualquer forma, o que está claro já nesse edital é que tem a ver com a questão, né, dos conselhos, e daí a importância de participar de conselhos e assim por diante. Pode avançar? As perguntas no final, porque eu acho que não vou conseguir acompanhar agora, tá? Essa régua é só para mostrar, então, que existe, né, uma régua, um parâmetro de avaliação de quem é o investidor do outro lado. Por exemplo, agora até uma informação bem recente do edital, né, que foi colocado para as organizações da sociedade civil, de março, que diz que os editais de chamamento público podem até conter critérios de pontuação ou de desempate para quem detém o reconhecimento público. Mas o ponto que a lei e o decreto trazem é que a ausência dessas titulações e certificações não podem impedir a OSC de participarem do processo. É bem recente. Essa última questão organizações. Antigamente, se você não tinha, para alguns editais, SEBAS, ou se você não tinha determinados certificados, você era impossibilitado de concorrer àquele edital. Hoje, a lei recente diz, você pode concorrer, só vai poder ser utilizado esse critério para um desempate. Portanto, ficou um pouco mais, né, de certa forma, né, um pouco mais tranquilo ali, a burocracia ela acabou diminuindo um pouco, vamos pensar assim, né? Só que é claro que os certificados só vão validar e valorizar a tua organização, né? Então, tem que participar, tem que ter os certificados, tem que participar de conselhos e assim por diante. Mesmo na captação de recurso, uma coisa que é bem evidente, eu sou repetitiva, mas vamos lá, né? Que a minha terceira dica é que na hora de captar, você faça um projeto que esteja alinhado ao conceito de desenvolvimento sustentável e a questão dos ODS e do ESG. Podemos passar para a próxima slide, que eu acho que a maioria daqui conhece, né, os 17. E assim, eu não preciso trabalhar com 17, e a ideia não é forçar a amizade, né? Empurrar ali um ODS que você nem sabe o que significa ou que talvez você vá ou não obter o resultado. Você tem que se comprometer, entender a meta, colocar o indicador. E assim, vou dizer uma coisa para vocês bem rapidamente. Tem um estudo que daí eu posso também mandar, recente, todo ano, na verdade, é feito, em relação aos avanços e os retrocessos dos ODS. Por mais crítica que algumas pessoas podem ter às siglas, aos ODS e assim por diante, eu sempre defendi a questão das plataformas, principalmente porque ela traz, principalmente, os objetivos, indicadores e
a questão das metas. O Brasil teve, não só o Brasil, ele teve um retrocesso muito grande com todos os objetivos e, assim, alcançar essas metas até 2030 é uma utopia, infelizmente, mas o que a gente pode ter de benefício é que eles são monitorados. Então, esse material que vai para vocês no decorrer as organizações da sociedade civil monitorando todo esse avanço ou não, tá? Então, as siglas do momento são essas, ODS e ISD, né? E o IDG, para quem não viu ainda, IDG, assim como tem Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que a sigla é ISDG em inglês, tem uma coisa recente, que é 3 anos, que foi criado na Suécia, que são os IDGs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Interno, que tem a ver, são 23 habilidades que as pessoas desenvolvem para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aconteçam. Tem 5 dimensões, uma é agir, outra é pensar, outra é relacionar, outra é colaborar, e a última é agir. Aí você vai falar assim, mais siglas para inventar aí, para a gente colocar. O que eu vou dizer para você é o seguinte, quando você tiver, principalmente num projeto que envolva capacitação, educação, mudança de mentalidade, que envolva também a questão de gênero, a questão da paz e alguns outros ODSs, não há dúvida que o IDG ele é relevante, porque ele vai... Eu fiz um ensaio esses dias, quando eu fui falar de redução da desigualdade, que é assim, em cada eixo do IDG, você escolhe uma habilidade que você vai incluir na formação da tua equipe, do teu público beneficiário, para fazer a transformação. Então, vale a pena também estar olhando aí o IDG. Eu acabei de fazer aí um mapa mental, só para deixar mais fácil a leitura das 23 habilidades, e vale a pena também conhecer, e a gente vai fazer um caminho grande, acho, aí também com os IDGs. Aquela cadeira ali, que está nessa imagem, é uma cadeira que eu sempre uso, né? Meu projeto é social, mas eu tenho que mostrar resultados ambientais, culturais e econômicos, porque é isso que o outro lado quer ver, e o investidor quer ver, porque ele precisa também ir atrás de financiamento sustentável, ele tem vários compromissos. Pessoal, aqui, né, é só a posição aí que o Brasil é o primeiro do capital natural, biodiversidade, o nono na economia, e a gente perdeu mais posição aí no IDH, estamos em 89º na posição, perdendo para vários países. Vamos lá. Aqui, uma reflexão só, então, do IDH, que não tem projeto de captação que você não deixe claro não só o IDH do teu município, quanto a da tua localidade. Aqui em Curitiba, a gente tem bairro por bairro, e você coloca o que é o IDH. IDH é o resumo da fórmula ali, né, de expectativa de vida, distribuição de renda e números de anos de estudo. Portanto, se tem uma coisa importante no processo de captar, é mostrar que os teus projetos, que o projeto que você está ali defendendo, tem o componente educação. Independente da causa que você trabalha, a educação é a possibilidade e é importante para aumentar o IDH local. Aqui é óbvio, mas vamos lá. As OSCs precisam das ODS e as ODS precisam da OSC. Dentro agora dessa mudança do decreto, bem recente para as OSC, que vai fazer uma grande diferença no mundo da captação, daqui a pouco a gente vai ver especificamente alguns detalhes, ele também está colocando o seguinte, dentro desse decreto eles colocaram possibilidade de serem privilegiados critérios de julgamentos qualitativos a serem inseridos no edital, porque a gente sabe que existe um grau de aspecto qualitativo quando a gente fala em inovação, criatividade, territorialidade e sustentabilidade. É um mantra. Na hora de captar, eu também tenho que pensar como eu estou captando de forma, ou do meu projeto, a minha essência ali, o que eu estou colocando de inovação, de criatividade, de territorialidade. Lembra dos 4 eixos ali da cadeira? A gente coloca, né, o econômico, social e ambiental, pela definição do que é ser sustentável, mas tem gente que coloca na quarto eixo a territorialidade, o território. Eu defendo mais a cultura, mas o território que você está,
é fundamental que seja engajado no projeto que você está ali fazendo a captação. Vamos avançar mais um? Aqui só para reforçar, né, que existem as metas, não adianta ficar, né, no raso, não adianta ficar só no objetivo, você tem que colocar ali, identificar com as metas do ODS. Está ali naquele QR Code, IPEA, para quem não conhece, vale a pena fazer o caminho. Essas lupas estão aí para dizer que eu não preciso ir em tudo, eu preciso deixar claro qual é a meta que eu estou contribuindo ou não. Pode avançar? Aqui a gente tem, então, a quarta dica, que também é uma dica que a gente sempre faz quando está fazendo oficina de elaboração de projeto. Quando eu estou fazendo o projeto, normalmente, ele vai contribuir para alguma política pública, tá, do governo federal, estadual, municipal, ou algum programa, ou, enfim, eu tenho que fazer essa relação. Vamos avançar o próximo? Para quem, só reforçando, né, que desenvolvimento sustentável, que é o principal causa, quem trabalha com causas sociais, ele tem vários atores sociais, né, governo, empresa, as organizações da sociedade civil e os voluntários, aí vamos dizer. Pode avançar? Então, os P's, vamos avançar, que esse ficou repetitivo, é essa relação que sempre é o mundo do P. Eu estou ali fazendo um projeto, e projeto, a definição é um conjunto encadeado de atividades práticas concebidas a alcançar um objetivo pré-determinado. Então, eu estou captando recurso para fazer isso acontecer, né? Para executar um conjunto de atividades, tá? Então, mas esse projeto, ele faz parte de um programa que ele faz parte de uma política. E em algum momento, principalmente na justificativa, é importante você fazer essa relação. E uma outra dica que está aí no meio dessa, quando a gente fala que tem players, que tem vários atores sociais, o ideal é que quando você capte, e eu não fiz aquela apresentação básica que eu podia ter feito, que a gente pode captar por pessoa física, por doação, que a gente pode captar por notas fiscais, que a gente pode captar por emendas parlamentares, que a gente pode captar por editais, que a gente pode captar por financiamento coletivo, né? Subentendendo que todos já conhecem esse beabá, mas assim, a frase que também é de feito no mundo da captação é que a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Portanto, a hora de captar, é importante que você mostre que você capta com diferentes parceiros, tá? Pode avançar. Relacionamento com o poder público, com empresas, com outras organizações da sociedade civil. Esta é uma questão fundamental, até que acho que estava na fala do Paulo no começo. A importância da rede vai ser cada vez maior, porque hoje subentende que a rede, a organização da sociedade civil não deve trabalhar sozinha, ela deve fazer parceria também com outras redes, com outras organizações. Vocês são complementares, entende? Então, aquela coisa, né, de quem... essa coisa de sonhos que se vivem junto é muito mais fácil de se realizar. E por isso a importância também de unir forços e unir redes. Nesse decreto que saiu a semana em março, ele também já reforça a importância de mostrar que você tem rede, que você participa de rede e que você trabalha com outras organizações da sociedade civil também. Aqui, uma chamadinha no anterior ali da Eletrobras, né? Eu já fiz parte da comissão de avaliação da Eletrobras, e ela diz ali, né, está aberto até 12 de abril de 2024, Paraná dá para ser, e ela diz assim, dentro do resumo ali, impulsionar o desenvolvimento sustentável. Eu não posso ser genérico, eu tenho que colocar, na hora que eu estou fazendo meu trabalho de captação, esse vínculo realmente do que é sustentável ou não no meu projeto. Portanto, eu tenho que passar pelo social, econômico e ambiental, no mínimo. Tá? Vamos avançar? Aqui eu trouxe de forma bem rápida, e indo em cada ministério, né, federal, para identificar os principais projetos. Agora, principalmente ali na questão da fome, né, o Brasil Sem Fome, na questão da saúde, Brasil Saudável, Unir para Cuidar, na questão ambiental, Bolsa Verde, mas tem outros, né? Na questão da educação, aí, principalmente a criança alfabetizada, escola em tempo integral, ProUni. Por exemplo, o programa escola em tempo integral. Em alguns momentos, ela pode até
deixar vulnerável algumas organizações que fazem esse trabalho de contraturno. Eu preciso conhecer como funciona esse projeto, eu preciso me relacionar com o governo estadual, municipal, federal, no que eu posso contribuir para que eu não tenha, de repente, prejuízo ali na minha execução, ou, de repente, criar, inovar e assim por diante, né? E ali o Transfere Gov, que era o antigo, né, Plataforma Brasil, que era o antigo Sicov, que vocês podem também acessar para fazer ali o acompanhamento das chamadas e assim por diante. Programa Brasil Sustentável é fevereiro de 2024, está bem recente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você trabalha com saúde e não conhece um programa, né, federal que está ali em torno do tema, você está perdendo conceitos, você está perdendo oportunidades, você está perdendo, né, algumas coisas que são importantes para se conhecer. Pode avançar. Bom, projeto é esse conceito, e só reforçando, quando ele diz ali que ele é um conjunto de atividades interrelacionadas para alcançar um objetivo específico, quando eu for captar recurso, eu tenho que imaginar que o meu recurso é mais ou menos aquilo, né? Começo, meio e fim, portanto, eu tenho que prestar conta no prazo de 1 ou 2 anos, né? Com exceção de algumas outras possibilidades de chamada, que aumentam o período, mas que eu tenho esse compromisso, né? Aqui é a pirâmide de Maslow, para saber, quando eu estou também captando, dizer para sensibilizar aquele que doa, afinal de contas, eu estou atendendo uma necessidade fisiológica básica do meu beneficiário. O que significa isso? Eu estou dando de comer, de beber a água, o acesso à água, o básico do básico para aquela pessoa viver, é uma forma de sensibilização, quando você sabe que você é responsável, de repente, de pôr comida na mesa daquela pessoa. Ou você está satisfazendo uma necessidade que a gente chama, né, de segurança. A educação é uma necessidade de segurança, ter uma moradia, ter os direitos, por exemplo, de gênero respeitado, possibilitar o trabalho para aquele público-alvo, né? Afinal de contas, qual é a tua contribuição? Afinal, por que eu digo necessidade, para quem não conhece, né? Uma das definições de desenvolvimento sustentável é satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer o futuro. Então, eu preciso dizer, de repente, eu trabalho com jovens e digo, meu propósito maior é a autorrealização desses jovens, né? Que estão em vulnerabilidade, que estão próximo à questão da violência, etc. Pode avançar? Assim, o que motiva a OSC, então, a trabalhar com o ODS na hora de, principalmente de capital? Você pode dizer, essa aqui é uma agenda universal, não saiu do além, saiu de encontros de vários países, né? É algo que não exige, de certa forma, não exige um esforço extra, porque você tem ali as metas, indicadores, ele vai te facilitar, é aquilo que você faz no dia a dia, né? Cria sinergia com OSCs internacionais. Assim, captação desse recurso, é claro que a gente, né, não vai fazer essa fala, mas o mundo inteiro ele contribui com as causas. Então, você trata lá de idoso. Vá, e tem um dos links aí que tem várias referências internacionais para você acessar. Vá atrás de uma organização top de linha, número 1, número 2 do mundo, e diga, você está aqui, eu estou aqui em Londrina, eu vou, de repente, sei lá, ter aqui um hospital, sei lá, uma clínica, eu vou, vamos pensar num hospital público, atendendo um determinado público, né, de repente idoso, né, não sei se já existe o Hospital do Idoso aí em Londrina, mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Procure sinergia com outras organizações da sociedade civil internacional e nacional também, né? Aqui, a gente tem, né, a experiência ali que não foi rápido, mas eu não falei dos 14 anos, né, da FIEP, a gente trazia com uma certa frequência, principalmente, né, os palestrantes do eixo São Paulo, é, e outros grandes nomes do Brasil. E a gente tem que fazer esse esforço, sim, para fazer o nosso caminho e melhorar as nossas características. ODS 1, aqui 3,6 milhões das vagas do serviço, né, essenciais de proteção social são oferecidos pelo setor filantrópico. Existem várias justificativas, né, que a gente cada vez mais tem que fazer na hora de captar e também aquela questão também na hora da captação, que o marco regulatório já não chama mais
organização da a ONG, né? Porque assim, vamos lá em termos de terminologia também. Muita gente fala, minha entidade X, minha entidade Y, etc. No marco regulatório, a palavra hoje é a organização da sociedade civil. Então, vamos tentar também trazer essa mudança de nomes, etc., para o mundo que a gente atua também. Pode avançar. A gente não tem o tempo adequado. Vamos lá, projeto número 7. Eu vou passar bem rápido esse, porque a maioria aqui sabe escrever um bom projeto, ou pelo menos, né, vai ser uma pequena apresentação. Um projeto, ele não é um instrumento de captação de recursos. Um projeto é principalmente um instrumento de comunicação na minha cabeça e de planejamento. Eu reforço isso porque quando a gente vai na hora de captar, a tua organização é aquele que dá a mensagem, que diz a necessidade. A mensagem normalmente vai por meio de um projeto. Ou você faz um pitch, ou você vai lá e bate nas costas do teu financiador e diz. E o receptor é a pessoa que é o financiador que vai ou não apoiar a tua causa. Com essa imagem, o que eu quero dizer para vocês é: falem a língua do receptor. Mostre argumentos que o receptor entenda que ele também vai ter um ganha, porque no mundo do projeto vale a máxima ganha-ganha. Vai ganhar a organização que está captando e vai ganhar a outra organização. Ou é por imagem que ela vai ter, ou é pela reputação, imagem, ou é por, de repente, ela conseguir um financiamento sustentável pelo ISD. Enfim, é sempre importante mostrar para aquele que está apoiando o teu projeto que você está contribuindo também para que ele alcance os objetivos dele. Pode avançar? Esse pode ir todos aqui conhecem a importância dos 5 Ws e 2 Hs, né? E na hora que eu estou no papel de capital, você tem que deixar claro numa conversa qual é o teu objetivo, né? Qual é a tua organização, qual é o teu objetivo, aonde você vai fazer isso acontecer, por que é importante isso acontecer, e também você pode dizer, se você tiver na relação captação, financiador, você vai ganhar na medida que você vai ter a tua imagem associada ao projeto. Você vai ganhar na medida que você vai estar contribuindo para o alcance do objetivo XYZ. Você olhem a missão daquela empresa que você está visitando ou aquele financiador que você está indo atrás. E lembre, porque às vezes a pessoa que está ali no papel do financiador não tem tão claro. Então, às vezes, vale a pena lembrar, né? O porquê que vai ser importante aquela causa. E, principalmente, de todos os 5 Ws e 2 Hs, que eu mais acho relevante, é o como, tá? É como você vai fazer, né? E esse como tem que estar muito relacionado, associado ao orçamento, ao quanto, tá? Porque senão você acaba dizendo, eu preciso de 100 mil, não diz exatamente aonde você vai aplicar os 100 mil, e a outra pessoa, tem uma frase também que a gente coloca, ninguém quer ser dono do teu projeto, porque, na verdade, né, as organizações têm lá suas responsabilidades, etc. Você está chamando para uma parceria. Então, tem que ficar claro que você tem capacidade de executar e aquele valor que você está colocando é o valor adequado. Vamos avançar um pouquinho? Tudo assim, também é repetitivo, mas vale a pena. Ter essa linguagem clara, que você tem objetivos específicos concretos, né? Que são específico, mensurável, alcançável, relevante, e você vai entregar no prazo de 1 ano. Porque assim, você capta determinado valor e você não vai realizar naquele período, esqueça aquele teu possível financiador para o resto da vida. E o pior é que você, mesmo não sabendo, fica ali com uma imagem meio prejudicada. Então, é fundamental você ter isso na cabeça. Eu vou fazer isso, ele é possível, eu tenho capacidade de executar nesse período de tempo. Pode avançar. Aqui uma imagem que eu acho, normalmente usa para pitch, mas eu acho bem poderosa quando você está captando, mostrar isso para o teu financiador. O meu objetivo geral é contribuir
é desenvolver ali uma coisa mais macro, né? Por meio de alguma ação que você vai fazer, e você vai entregar 3 coisas. Você vai entregar produto, né? Eu sempre associo, às vezes, o projeto, a ação, a um produto e um serviço que a empresa faz. Você vai ter que depois mostrar o que você prometeu que ia fazer. Pode avançar? Fazer uma justificativa no PEST. Na verdade, esse material vai ficar com você. Tem bastante coisas aí que são elencadas. Foi de um aprendizado que eu tive em Israel, que foi 40 dias que eu tive a possibilidade de ir item por item. O que eu digo para vocês é o seguinte: nem precisa tudo isso. Uma boa justificativa também é uma professora de primário dizendo, né, de uma redação. É uma introdução, é um desenvolvimento e uma conclusão. É uma importância, você colocar a importância, se você, claro, estiver solicitando, captando com o poder público, forçar mais a questão política, no sentido de dizer, conforme a diretriz do MEC, da lei, papapá, mostre que você tem esse vínculo, né? Que você está agregando, que você está alinhando, desculpe. Se você não estiver solicitando para o poder público, não precisa pegar no eixo político, e também não precisa dizer que o governo não faz, né? A gente sabe que se você está ali indo atrás é porque existe uma ausência, existe um gap, enfim. Então, escolha alguns itens, mas de todos, claro, o fundamental, na minha concepção hoje, que as empresas estão do outro lado, no ISD, é que você também faça uma justificativa pensando alguma questão ambiental concentrada no social e alguma coisa de governança, no sentido de que, se quem está do outro lado quer implementar o ISD, você também tem que fazer a linguagem também argumentando com o ISD. Cuidados com adjetivos genéricos, né? Eu brinco também que projeto que você balança e não cai números não é um bom projeto. Você tem que dizer, dar estatísticas e colocar o que é relevante, não é ficar também enchendo linguiça, né? Projetos, alguém colocou que ele tem que ser claro e é por aí mesmo. É linguagem clara, mas eu tenho que ter números. Não adianta. Esses dias alguém me mandou um projeto pedindo um apoio para avaliar ali o projeto. Projeto, na descrição, na justificativa, não tinha nenhuma base teórica, desculpe, não só teórica, até porque ele não tinha, mas também não tinha base de estatística. É muito difícil quem está do outro lado, ele era bem escrito, mas ele era uma historinha. Um projeto não pode ser uma historinha, tá? Ele tem que ter todas as etapas que a gente avança. Pode avançar? A gente teve um atrasinho ali no começo, mas vamos lá. Aqui, claro, só para reforçar que no mundo também dos projetos existem vários softwares, possibilidades de fazer, né, principalmente pelo computador, planilhas e controles, né, para você saber as tuas principais etapas na hora de definir uma metodologia e as tuas principais atividades. Eu vou dizer para vocês que eu ganhei uma bolsa do Japão em 91, porque eu apresentei o PERT, a rede PERT. Eu fiz isso. Eu falei que eu ia ficar lá, porque eu fiquei 2 anos, o que eu ia fazer em 2 anos e coloquei todas as atividades. Então, o que acontece? Se uma pessoa que vai financiar e você coloca uma planilha dessa na mão dela, o que dá? Credibilidade. Ela sabe que você vai executar, que você tem um plano, né, bem definido, bem concreto, tá? Pode avançar. Dica número 8. Estimar o orçamento de forma correta. Assim, dizem que o consultor ganha mais para entender o que o cliente quer do que exatamente né, fazer a coisa, porque às vezes as pessoas não sabem exatamente o que quer. E isso é muito comum até para algumas organizações que vão atrás de valores, né, de financiamento, mas não são claras não exatamente o quanto quer, né, para que quer e assim por diante. Então, preste atenção na hora do estimar o orçamento, que sim, eu pus ali a figura do gráfico, a gente fala da pizza, né? Mostre visualmente, faça ele entender visualmente para onde está indo o recurso, tá? Sei lá, vamos lá, 50% vai para os recursos humanos, 25% para equipamento. Tente já dizer isso, porque o outro lado também já vai ficar mais impressionado para saber que você tem uma dimensão de alocação de recursos.
Essa imagem, ela é importante, porque quando a gente vai captar recursos, a gente esquece, às vezes, do pequeno dinheiro. O dinheiro que, às vezes, é para um xerox, dinheiro que é para um transporte, dinheiro que é para, sei lá, para um banner, sei lá para que é o dinheiro. Mas a imagem anterior tinha um carimbo, né? Não esqueço que todo o dinheiro que você capta, todo não, desculpa, a maioria dos recursos, né, com algumas exceções, você não vai ter ali essa obrigatoriedade de aplicar onde você está falando que vai executar. Portanto, tomar cuidado e não esquecer, porque senão sai de alguém, e esse alguém é você, né? A questão das parcerias, né? A gente tem aquele conceito também, não só de captar recursos, mas mobilizar recursos, que também era uma fala que algumas pessoas usam, e a mais recente é a alavancagem de recursos, né? Na verdade, às vezes, eu consigo, sem a figura do dinheiro, do recurso financeiro, eu posso conseguir equipamentos de um parceiro, transporte de outro, né, de repente um coffee break do outro, e assim por diante. O que eu quero dizer com isso é que a gente também tem que pensar não só no viés do recurso financeiro, mas de outras possibilidades. Regras, só volta ali um pouquinho, regras e limites sobre a contrapartida não financeira. Nessa novo decreto aí que surgiu, ele deixa claro agora que existe que é importante as contrapartidas não financeiras, mas ele coloca ali um limite e tal. E não está aqui a informação, mas está ali o link que vocês vão ler. Esse decreto ele fala o seguinte agora, principalmente em relação ao projeto, que o consultor que faz um projeto, e daqui a pouco a gente vai dar uma dica, vai falar a respeito disso também, o consultor agora ele pode receber 5% do valor que está sendo solicitado, mas que não pode passar a 50 mil reais, tá? Então, é uma coisa que também que sempre havia, né, a dúvida, a palavra ali não é coordenação, tá? Não necessariamente é o coordenador que vai fazer o projeto, é o consultor que faz o projeto. Se não está mais para frente, eu vou dizer agora. Eu sei que tem pessoas que trabalham em consultoria, eu estou entrando no mundo da consultoria, né? E o que acontece é o seguinte, principalmente pela minha experiência de Banco do Estado ali, de análise de projetos de longo prazo. O consultor, ele vai ajudar, em algum momento ele pode ajudar, e ele é fundamental para colaborar, principalmente nas buscas digitais, e facilitar todo o trâmite da coisa, e mesmo na concepção. Só que não pode, projeto não pode ser escrito por alguém que não esteja envolvido, que não esteja próximo, que não tenha, eu, na minha concepção, alguém da organização tem que estar quase full time, se não full time, 80% junto, porque quem vai executar aquele projeto provavelmente vai ser você que está na organização. E ele tem que estar muito azeitado, muito próximo da realidade. E, então, essa é uma questão que eu gostaria de fazer essa reflexão. Pode avançar? O 9 também a gente sabe, né, que é super importante, mas vamos lá para frente, não desperdiçar. Essa próxima imagem do não desperdiçar, indo para o próximo, eu acho que eu estou apresentando aí o conceito do bucket list, que é aquela história que está ali em inglês, que eu já devia ter mudado, mas enfim. Num projeto, é natural que exista algumas coisas que vazem, que saiam do controle. Mas quem está do outro lado quer saber como vai estar o teu balde, o quanto vai furar ou não. Para isso, tem que ter um bom projeto. E aonde que vaza os dinheirinhos? De várias formas. Pela corrupção, pelo superfaturamento, pela coisa que você coloca no orçamento, mas nas atividades você não descreveu o que era importante, entende? Pela, pela, pelo excesso, às vezes, de apoio, de apoio administrativo ou de recursos que não vão diretamente fazer, porque assim, é muito comum no mundo do projeto também misturar a organização com o projeto. Aí você, sei lá, vai lá fazer um curso de 20 horas e de repente põe na conta do projeto o teu pedagogo que atende full time, né, todo o tempo, a tua organização. Tem alguma coisa errada. Você tem que ver a quantidade de horas que ele disponibiliza para aquele projeto, tá? São coisas que são bem comuns no mundo do projeto. Então, quanto menos vazamento, melhor.
A dica número 10, que fundamental, é essa, né? É mostrar impacto. E quando eu falo no impacto, de novo, né? Mostrar que aquilo que você escreveu, que aquilo que você combinou com o teu financiador, vai ser executado. Essa é a grande proposta, né, de confirmar que o que estava no plano foi entregue. Pode avançar? Um projeto, ele envolve transformação social. Ele diz que você está saindo de um ponto A para ir um ponto B. Quem está alocando recursos no teu projeto, quer saber se você chegou lá no B, se você entregou algo ou não. Pode avançar? Porque, né, existem os indicadores que você ali estabeleceu e a nova maneira de pôr a régua de avaliação para ver se você alcançou ou não. Então, no mundo do projeto, para captar, confiança e seriedade é tudo. Portanto, credibilidade da tua organização é fundamental. Daí, como diz, ir, né, ou no pessoal, né, fazendo pitches, foi a primeira dica que alguém deu aqui, uma boa apresentação do projeto, ter no mundo virtual a transparência das coisas que são realizadas, ter, claro, óbvio que não foi colocado, mas os teus documentos todo, né, colocado em ordem, que foi aqui colocado também, a documentação é fundamental, senão você não sai, né, para fazer a captação. Uma preparação técnica, a gente não colocou aqui a questão da equipe, mas com certeza, do outro lado, quando ele vai ver a tua capacidade de execução, ele quer saber quem são as pessoas envolvidas. E numa equipe perfeita, eu sempre falo também que tem que ter 3 coisas, né, que é o CHARLA, as competências. Conhecimento, habilidade e atitude, que pode não estar na mesma pessoa, mas alguém tem que entender aquilo que está sendo proposto, tem que ter conhecimento teórico, conhecimento prático, alguém tem que ter habilidade para vender o teu projeto, habilidade para disseminar, comunicar e assim por diante, e principalmente a atitude de fazer isso acontecer, porque senão também a organização fica parada. Pode avançar? Raras exceções a gente tem na mesma pessoa. Essa é uma imagem que eu vou reforçar, então, porque alguém captou recurso comigo. Alguém disse, pelo financiamento coletivo, que existia um projeto chamado Tijolos de Mariana, e olha que simpatiquinho o nome do projeto, também acho que o nome de projeto também faz a diferença. O Tijolos da Mariana acontecia por ocasião lá do grande desastre ambiental, e eles me mandaram lá a possibilidade de várias formas de contribuição. Ou eu comprava um tijolinho, que era R$ 30, ou enfim, tinha vários estágios de captação, que é uma coisa importante também no projeto. Mostrar o quanto, se você não consegue com aquele financiador todo ele, você pode dividir ele em etapas para que você consiga, pelo menos, executar o que você se propõe. Pode avançar, voltar no anterior, que a imagem do anterior eu acho que ela fixa. É isso. Na hora de captar, alguém me disse, eu tive um grande desastre, a fauna do rio lá, Iquitifuna, está morrendo, centenas de pessoas perderam as suas casas, e se você, né, contribuir com um tijolo, eu te dou um certificadinho. Foi isso que aconteceu, me veio por correio, e eu vou fazer parte dessa casa aí. Isso é poderoso no mundo da captação. Mostrar, entende, o problema, a justificativa, o que é aquilo. Eu sei que é um tijolinho que eu contribuí, mas eu sei que eu contribuí com esse tijolinho, né? E depois isso, a foto da casa que veio depois, tá bom? Pode avançar, eu acho que estou indo, né, para o final. Essa frase eu acho bem importante, que dá o conceito da alavancagem de recursos, porque assim, eu sei que muitas pessoas que estão aqui também, com uma grande proposta, ideia, propósito, né? Teve um pontinho em algum momento ali de apoio de alguém, ou de uma estrutura, e conseguiu levantar o seu projeto. Então, captar é importante, é fundamental, mas alavancar recursos de parceiros diversos também é importante. Pode avançar? Algumas, né, referências, principalmente ali o financiamento coletivo, o Catarse, né, Kikante, a BCR, o Prosas, GIF também tem uma área lá de digitais, consulados diversos tem, mas esse material que está no link aqui
está mais apropriado para vocês verem as diversas formas. Aqui, agora todo mundo ainda do Face, mas por que eu coloquei o Face ali? Porque no Face eu tenho, para quem está fazendo um projeto, por exemplo, sei lá, educação, coloca o hashtag ADS4 Educação. Eu, por exemplo, os artigos que eu leio sobre educação, eu faço esse mapeamento. Quando eu vejo editais, eu também faço esse mapeamento. Então, o www.facebook.com/RF, né, de Rosane Fontoura, Projetos Sociais, se colocar Rosane Fontoura, Projetos Sociais, já vai achar. Eu tento fazer essa contribuição, né? E é isso que a gente tem que fazer, viver, né, capacitando, né? Outra dica para quem capta recurso, captação de recursos, é a constante capacitação. Que pergunta que havia que eu podia responder? Eu estou aberta aí para as perguntas. Obrigada pela participação. Desculpe aqui do problema técnico. Eu vou chamar o meu personal. Obrigado aí, Rosane, pela bela apresentação aí para nós. Foi de muita importância e fundamental essas dicas aí partilhadas conosco. Agora podemos fazer as perguntas, né, através do chat. Enquanto vai chegando as perguntas, eu gostaria de já adiantar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Rosane, sobre você falou lá que facilitou um pouco a burocracia, né? Quais foram os pontos principais que facilitou nesse novo decreto, se eu não me engano aí? Vamos lá. Tem uma lista grande, tá? Eu Tá. até não estou com essa lista tão fácil. Mais ou menos o que mais, mas vamos assim... lá. Eu acho que a principal questão é a não obrigatoriedade dos certificados, né? Na verdade, essa concepção, até que eles chegaram, tem várias organizações que participaram dessa construção, foram todas demandas das próprias organizações, né? Então, principalmente essa questão da não obrigatoriedade. A outra questão bastante importante, principalmente no mundo da captação, é que agora, então, você pode, do valor que você vai financiar, você vai solicitar, você pode colocar o valor de 5% para a elaboração de projetos, propostas, que uma hora fala plano de ação, propostas, então é a língua do P, né? A gente vive a língua do P, né? Que é ali a questão do 5%, ou limitado a 50 mil, tá? Coloca também que as contrapartidas não financeiras, né? Portanto, sede, sei lá, o alimento, de repente, que você vai servir lá, que é uma tua contrapartida, a tua equipe técnica e tal, ela é possível, só que ela é limitada a um determinado valor. Tem regras, né? Desse limite. Que mais que é relevante? Eu teria que buscar aqui, agora que eu não estou com ele fácil de... Mas, assim, sem problema. principalmente, né? Deixa eu ver se a própria Naira compartilhou aqui, que foi excesso até de material, mas é material que eu queria mesmo compartilhar. Vamos ver se eu tenho aqui de uma outra forma. Vamos dar um tempinho para vir alguma outra pergunta e eu já te digo. Sim, claro. Tá? Está aberto aí. Alô? Alô? À vontade. Pode falar. Rosane, eu escrevi aí no chat a minha pergunta, mas eu vou fazer então em voz, ok? Ótimo, que bom te ver. Desculpe de você. Eu estou te vendo, só com a voz já vem a sua imagem na minha mente. Viu? Rosane, é assim, nós aqui em Londrina fizemos 2 anos já o selo social. Aí Certo. agora a gente conhecemos uma instituição que chama Instituto Selo Social. Eles têm em 50 cidades do Brasil, eles já fazem há 10 anos e eles fazem uma certificação. Então, eles têm lá um pacote, um jeito de precificar, né? Para 30 organizações, que pode ser 10 empresas, 10 ONGs e 10 governos, ou pode ser mais empresas e mais ONGs e menos governo, precisa ser 10, 10 e 10, né? Eles têm essa certificação num período de 12 meses, num valor fechado ali de R$70 mil. Então, eles têm 50 cidades do Brasil, que isso já está em curso, que
funciona muito bem. Em Maringá, o ano passado, uma construtora que fez em Santa Catarina com eles essa certificação falou, não, vou levar para Maringá, e eles patrocinaram, eles tiveram 110 inscrições e certificaram 66 organizações que participaram. Aí a gente conversou com eles e falou, olha, então, assim, o ideal é uma empresa master. Lá em Maringá, eles patrocinaram tudo sozinho. Eles, por 12 meses, um valor maior que 70 mil, porque tinham mais, 110, né, instituições, e eles já falaram assim, aquela empresa, é uma construtora, eles falaram assim, a gente quer fazer por 3 anos esse patrocínio master. Isso eu estou falando do Maringá, porque é nosso vizinho aqui, né? E foi o ano passado. Aí a gente saiu com essa ideia aqui em Londrina de arrumar um master, né? Mas a gente já está há alguns meses e a gente não está conseguindo, né, arrumar um master. A gente arrumou uma empresa que falou, olha, eu pago um sétimo, né? Eu pago 10 mil e aí arrumo mais 6. E nós estamos nesse limbo aí. Então, eu queria ver com você o seguinte, 2 coisas. É lógico que não agora, né? Se você sabe alguma fonte que a gente pudesse trabalhar para fazer uma captação, porque é para um grupo daí, né, de ONGs, empresas e governo, essa certificação, e a gente chamaria aqui selo social ACIO, a gente já negociou isso com eles, com a ACIO, né? E se você sabe algum lugar que teria um edital que a gente poderia escrever esse projeto, e aí o próprio Instituto pode escrever para a gente, porque eu tenho todas as informações, né? E isso é uma coisa. E a outra coisa, fora, se você pode já responder agora ou depois, você pode nos ajudar aí nesse projeto da cidade, não é de uma ONG, é do nosso núcleo rede do terceiro setor da CIO. Galhardo, assim, eu até vi ontem um edital lá que falava entre formação de redes, sabe? Só que eu não vou conseguir te dar de cabeça agora, mas eu vou em seguida lá e vou te mandar pelo WhatsApp pessoal aí teu. Não é um, mas há raros, né? Porque primeiro que precisaria ver também quem é o proponente. O proponente é a CIO, que vai ser o... A gente já tem uma definição da CIO, de que a CIO seria o proponente, né? Então, a CIO, vamos dizer assim, faz o contrato com esse Instituto Selo Social, né? E aí, dali em diante, em nome deles, da CIO, eles também vão pegar os patrocinadores, como eles fazem nas 50 cidades. A gente já tem um sinal verde da CIO que eles estão interessados. A CIO, né, a diretoria, a própria CIO tem outros projetos, eles têm... É mais uma coisa para eles captarem. Então, a gente do núcleo também tem feito esse trabalho de procurar empresas, tudo isso para captar, né? Então, mas seria com a CIO, seria a CIO e núcleo rede do terceiro setor. Essa é o que a gente está até esse momento. Tá, eu pergunto isso porque, às vezes, né, por incrível que pareça, tem coisas que facilitam e outras que não facilitam, né? Então, por exemplo, até pouco tempo eu trabalhava no SESI, no sistema, e alguns editais eles deixam claro que Sistema S e daí associações comerciais não poderiam ser elegíveis. Mas o que eu vou me comprometer com você, Luiz, primeiro ver essa hipótese ali porque ontem eu vi um monte de edital, eu fiz uma leitura de vários editais e misturei tudo que se pode imaginar, desde chamadas de governo até internacionais, etc. Porque esse mundo é o mundo da garimpagem, de procura. Ele não é fácil. Agora, uma coisa também que eu digo para vocês, que é uma recomendação, principalmente porque vocês têm o grupo, e provavelmente deve ter um WhatsApp do grupo, é que um compartilhe com o outro, né? Troque ideias, porque às vezes o tal que um ali vê e não é para ele, e mesmo que seja para ele, compartilhar os editais é fundamental. E ter esse olhar também dessa formação de rede. Agora, o que você está me falando, tá? Eu não sei se com essa mudança agora do governo, na chamada de subentendendo que redes podem fazer com redes, entende? De repente não poderia ser atendido também, mas daí teria que, né, dar uma esmiuçada lá. Em relação a apoio, né, eu gosto, também tenho um compromisso muito grande na questão de voluntariado com a causa,
quando vocês estruturarem o projeto e quiserem me mandar, e eu entendendo qual é o edital né, que vocês acharam, né, aí a gente pode conversar e colaborar. Porque é isso, né? Uma coisa que vai ser importante nesse processo é a justificação de quanto vai ser importante essa certificação, tá? Então, provavelmente isso, né? E qual o critério de escolher as organizações que vão ser agraciadas ou não pela certificação, tá? Eu acho muito importante as certificações, mas agora também uma coisa que ficou ali claro, a não obrigatoriedade, às vezes, dos certificados, é que está ficando um pouco mais, ou menos burocrático nesse sentido, né? Menos pressão, né? Para se fazer o apoio, né? Então, Gagliardi, sabe que qualquer coisa a gente volta a se falar, tá bom? Depois falamos mais aí no privado. Troquem ideia entre vocês, né, no grupo que acessar, um vê uma informação, outro vê outro. Aqui a gente tem em Curitiba, não sei quantos de vocês fazem, né? Porque a rede do terceiro setor é uma rede estadual, né? Qualquer um de vocês pode também participar. Ali é muito frequente, né? Bastante contribuições nesse sentido, tá? Até não sei se vocês participam ou não da comunidade da rede do terceiro setor. Não participamos. Você podia passar para nós aí. Vou passar. Ninguém aqui do nosso... E a Nayara, se participa, mas nós não... Tá certo. Vou passar porque eu acho que é um link que vocês podem também aproveitar bastante, tá? Hoje, por exemplo, ontem, para hoje, mas eu já tinha visto, foi colocado aí a questão do Periferia Viva, né? O que eu tinha falado ali do BNDES. Uhum. Enfim, todo dia tem uma coisa um pouco diferente. Ok. Obrigado, hein? Nadinha. Obrigado, Rosane. Mais alguém? Marco, eu vou aproveitar esse gancho da Rosane aí e abrir aqui também, Rosane. Você fala aí dessa burocracia que deu uma diminuída agora. A gente sempre fala muito assim da questão dos conselhos, a questão das entidades serem sempre avaliadas, serem sempre fiscalizadas, né? Que a gente está num nicho aí que às vezes o conselho é o que dá o direcionamento ali, o conselho de assistência, o conselho dos direitos, o conselho do idoso, falando especificamente da instituição ao qual eu participo. Quando esses editais aí abrem um pouco mais, que não cobra tanto essas exigências, igual um SEBAS, alguma outra coisa, a gente também não pode enxergar isso como, por um lado, é um facilitador para aquelas que são realmente comprometidas e idôneas, né? Só que isso também não tem um efeito colateral em relação à captação de recursos para alguma instituição ou alguma organização da sociedade civil que não esteja tão comprometida com a aplicação correta do recurso, por não ter todas essas exigências? Não, eu concordo, Paulo. Tanto que na hora que eu falei ali, eu falei que, ao mesmo tempo que ele é um valor, um critério de desempate, a gente tem que valorizar as certificações, sim, e principalmente a participação em conselhos, né? Nesse decreto, ele vem dizendo isso também, que é a importância da rede. Tá? Uma outra contribuição, misturando um pouco, Paulo, aqui no que você falou, e também tem, né, um monte de sims e nãos em relação a isso, mas uma das coisas que acabou de ser alterado é que a titularidade dos bens adquiridos, né, ele tem uma nova regra. A partir da nova regra, os bens remanescentes das parcerias são, via de regra, da propriedade da organização da sociedade civil, tá? Possibilitando, então, que as organizações, e aqui ele usou a palavra entidades, sigam realizando suas atividades de interesse público. Então, existem umas exceções à regra, mas a partir de agora, né, ali o que você financiar de equipamento já é da organização que vai ali continuar prestando o serviço. Tudo na vida tem esses dois lados, né? Ele afrouxa de um lado, ele aperta do outro, mas né, essas mudanças eram mudanças necessárias, tá? Que vai falar de várias coisas, principalmente da rescisão motivada pelo inadimplemento da administração pública também, que era uma coisa que não existia, né, das complexidades que existem quando existe a inadimplência. Então, eu acho que o decreto ele veio aí para
para realmente trazer mais agilidade no processo. Eu ontem acessei uma apresentação que está lá no Transfere.gov, que linka melhor essas possibilidades. E hoje está a lei de Murphy aqui, eu não estou conseguindo acessar exatamente esse material, mas vou colocar em seguida, e vocês vão poder ver vários itens ali que dão uma contribuída para quem está no dia a dia da captação, né? As dicas, né, que tinham sido colocadas, a gente já reforçou, né? Me parece que era isso, e daí aquilo que eu comecei, quando eu comecei a falar, né? Existe muito do óbvio no processo de captação, mas a frase, assim, frase não, mas o que eu acho fundamental é a credibilidade, a seriedade que você tem que demonstrar na execução do que você vai executar. Então, essa é o principal. E, assim, o dinheiro não merece desaforo, né? E a gente tem que mostrar que o recurso que é ali investido na tua organização, ela tem um fim nobre, ela tem um fim que transforma, ela é necessária, né, e ela vai trazer os frutos aí para alcance dos ODS, e para a empresa também alcançar ali o ESG, que o ESG não é só o mundo da empresa, mas ela hoje está bastante interessada, que vocês também estão contribuindo nessas causas, né, nessas diversas causas. Mais alguém a contribuir? Rosane, nós temos conhecimento que tem muitas, as entidades, elas têm uma série de fatores, né? Nós temos entidades devidamente estruturadas, organizadas, com um corpo administrativo e tudo mais, onde ele tem as condições de ter um captador de recurso, manter e tudo mais. Mas nós sabemos que a maioria de entidades são entidades já menores, que não têm essa estrutura toda. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa, como que essas entidades que não têm toda essa estrutura, algumas recomendações especificamente para essas entidades menores, que a gente vê que tem maior dificuldade e tal. Então, Faco, até não sei como eu não falei, porque o meu mestrado lá foi uma relação de estrutura versus estratégia. Esse ponto que você está colocando, ele é fundamental, porque, sim, um projeto, na verdade, ele é uma estratégia, ele é uma forma que você acredita que vai ali mudar a tua organização, alcançar mais beneficiados, e assim por diante. É uma estratégia. Só que você tem que pôr na balança, avaliar muito a tua estrutura. Porque lembra lá do meu caso, eu tive um projeto lá de R$1 milhão, onde o governo recebeu do Banco Mundial, na verdade o valor era 8 milhões, a minha parte lá só era 1 milhão, mas, por incrível que pareça, naquele momento, a secretaria não tinha condições de executar o projeto, tanto que prorrogou. Entende? Foi empurrando para frente com o Banco Mundial. Então, o que eu quero dizer com isso? E assim, não precisa ser tão pequeno, não precisa ser uma organização pequena para não conseguir dar conta. O que eu acho fundamental é o seguinte: na hora de captar, veja a tua estrutura, que é isso que o financiador vai ver. Tua estrutura, tua capacidade, que a gente chama lá no mundo de banco, etc., que é capacidade instalada. Veja e coloque aquilo que você consegue realizar. Porque quem está, principalmente, lendo a tua organização, ele vai querer saber a tua capacidade de execução, que tem a ver com o número de colaboradores que você tem, da estrutura, de tamanho, se você tem sede física ou não, qual o tamanho dessa sede, quantas pessoas você atende, e assim por diante. Então, essa palavra estrutura, ela é fundamental, porque pedir, eu não gosto da palavra pedir também, né? Mas ir atrás, né? Por parcerias, trazer o pessoal, não é tão difícil quanto você executar aquilo que você propõe a executar. Então, eu também uso aquela expressão lá do Smart is Beautiful, né? Desculpe, Small is Beautiful. O pequeno é bonitinho também. Para organizações pequenas, comece pequeno, agora tem essa possibilidade, contrate um consultor,
Só que grude no consultor, grude como se fosse, sabe, para você aprender, para você se envolver na execução daquele projeto, porque é um papel já há muito tempo que eu fazia lá no Banco do Estado, era que eu recebia os projetos, daí eu chegava na frente do dono da empresa e perguntava sobre determinadas coisas que estavam no projeto, e ele não sabia nada. Então, o que acontece? O consultor, ele é uma peça fundamental no processo, mas ele tem que fazer ali naquele momento uma transferência também de conhecimento. Ele não pode deixar aquela organização dependente da vida forever, né, para sempre dele. Ele tem que compartilhar o conhecimento para que aquela organização veja que primeiro que ele vai de cara saber que o que ele pagou foi bem pago, né, porque é um processo, né, de aprendizado que leva muito tempo. E antigamente não se concebia, às vezes, projetos sem ter a figura do consultor externo. Hoje, até é possível, concordo com você que esse é o meu desafio. Quando eu já, né, participei de várias falas, palestras e cursos, a gente quer empoderar as pessoas para fazer um projeto. Eu conheço pessoas que fizeram um projeto durante ali a oficina e conseguiram o recurso, tá? É claro que por trás dela ali tinha uma estrutura que dava a possibilidade de avançar. Mas, para resumir a história, pode ir para o mundo da captação, captem, mas vão devagar, step by step, passinho por passinho, contratem as consultorias que forem necessárias, aprendam, grudem na consultoria e vai de tamanho em tamanho, porque senão o que vai acontecer? Você não vai ter, às vezes, capacidade técnica, econômica e todas as outras tipos de capacidade de execução do projeto. Daí o que acontece? Às vezes você tem que devolver o dinheiro. Quando o edital, dá essa possibilidade de devolução sem grandes problemas, até existe. Mas quando envolve outras questões, por exemplo, naquele 8 milhões de reais, por exemplo, 8 milhões de dólares, o Estado, lá no finalzinho, prorrogou por mais 4 anos, e no finalzinho, por um problema burocrático, que era a concessão de um espaço físico que ele não conseguiu, ele teve que voltar o recurso para o Banco Mundial. 4 anos, 4 anos era o projeto, ele prorrogou o projeto, e na hora de encerrar, ele teve que devolver, e ele ficou olha, tu para dizer, porque eu não fiquei nessa parte, mas ele deve ter ficado mais 2 anos prestando conta daquele projeto. Porque também, assim, isso também tem que conceber na hora da consultoria, né? Se você não tiver a capacidade da prestação de conta, já tente ter isso garantido, porque senão... Roberto, você é um profissional, me diga se eu estou falando besteira, o captar não é tão difícil quanto o finalzinho ali da captação. Exatamente, Rosane. Nós temos auxiliado em algumas entidades e alguns projetos, algumas nos solicita para ajudar na prestação de contas, e como você falou, a prestação de contas aí já foi realizado várias coisas, e aí tem horas que você chega lá para tentar ajudar, e aí não foi feito de forma adequada, não foi pego os documentos, não foi feito os pagamentos daquela forma e dá o maior BO. Então é importantíssimo ter essa consciência. Outra coisa, Rosane, há tempos atrás, a gente via algumas entidades, e o que me feria muito o coração era você ver aquelas entidades pedindo, passando o chapéu, pelo menos precisamos de cobrir. Isso me dá uma agonia tremenda, né? O trabalho que a gente... Eu procurei, não achei essa imagem, mas eu tenho uma imagem que é engraçada, né? que eu andei fazendo, que é o lance do chapéu, é o lance da árvore, que o dinheiro não caía, da árvore, a ideia de que ou assinar um cheque em branco e se livra da... O que eu posso dizer é o seguinte, hoje o captador cada vez mais quer ser parceiro da atuação, ele também tem um propósito, ele também quer ser envolvido enquanto pessoa ou organização, então a gente tem que lembrar disso, e nessa fala que você colocou, a importância de... na verdade, eu lembrei, uma coisa que a CIL poderia fazer uma diferença, o grupo de vocês também poderiam fazer uma diferença. Se a gente for lá na cartaz, são várias organizações do financiamento coletivo. O que eu proponho e o que eu acho que a gente tinha que ter ainda? É uma plataforma, dentro da CIL, em qualquer outro lugar, onde vocês tivessem, sei lá quantas organizações fazem parte do grupo, vamos imaginar, sei lá, 30, 40, 50,
você coloca a foto do projeto, você acaba fazendo um portal, entre aspas, de visibilidade das organizações, tá? Porque agora vai ter, eu não coloquei, né? Até eu tinha chamado a Gisela, né, para falar da questão da lei de incentivo, né? Mas, enfim, acabei ela tinha uma outra ação no mesmo momento. A Gisela é uma super parceira também, que mostra a possibilidade da destinação pelo imposto de renda. É assim, quantas pessoas que às vezes não conhecem as organizações que estão aí, e principalmente o que eu faria, se assim eu fizer, ou vocês fizerem, é elencar, não pelos 17, mas elenca pelo menos dos 5 grandes P's, né? Pessoas, quem trabalha aqui com redução de pobreza, fome, a saúde, educação e gênero, tá? Que são os das pessoas. Quem trabalha com a questão ambiental, causa animal, causa diversas. Quem daqui trabalha com, por exemplo, mais na questão da geração de emprego ou inovação, sei lá, outras questões. A questão da paz pode estar junto com o social ou com esse outro eixo, mas enfim, porque daí o que acontece é o seguinte, eu sou um financiador, ou eu estou na CIL, eu sou um comerciante de qualquer área que estou ali e quero apoiar, quero destinar. Eu sei que tem o site lá do Conselho, provavelmente, da criança aí, e do idoso, mas se eu tiver, quanto mais espaços virtuais eu tiver para conhecer as organizações e para que ela me faça uma pequena descrição do projeto que ela está, de repente, ali buscando parceiro, né, dando os objetivo geral, o específico, o valor que precisa, ele é muito poderoso, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer essas contribuições, que é aquela lá que eu fiz da Mariana. Um dia me chega um certificado, outro dia me chega uma foto estranha, outro dia me chega um calendário, outro dia chega coisas estranhas, mas assim, eu sei que tem um custo para essas coisas também, do outro lado, mas é uma forma das pessoas conhecer os projetos e apoiar os projetos, né? Mundo virtual, ou então faz o seguinte, coloca lá todas as logos das organizações e o link para ir direto na organização. Agora, o site da organização tem que ser claro, né? Como pode doar, aonde, enfim, né? Qual o projeto e assim por diante. Ótimo, Rosane. Até para ilustrar essa questão da seriedade dos dados, da proposta, do projeto, só uma situação. Eu tive um caso que eu fui convidado para implementar uma cidade pequena aqui, um projeto rotativo, estacionamento rotativo. Aí nós linkamos isso com um projeto social para utilizar os adolescentes no contraturno. Tivemos uma briga com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, aquela coisa toda, mas em síntese, conseguimos ampliar, não só eu, né, mas junto com uma assistência social e uma psicóloga, estruturamos o projeto. E depois a gente precisava montar o kit para esse adolescente ficar na rua ali, cuidando dos veículos. Ele era registrado, meio período na escola, meio período ganhando salário mínimo, aos sábados tinha a educação e tudo mais, e nós precisávamos você tinha que dar todo o paramento dele, que é a botina, a calça, a camiseta, o jaleco, o boné, a guarda de chuva, o protetor solar, tudo isso. E aí nós saímos em busca, né, disso. Você vê como que é importante ter um projetinho montado. Aí a nossa presidente falou, Faco, vamos lá numa empresa aí que faz uniforme, vamos pedir pelo menos o apoio aí para as camisetas, né? Eu falei, nossa, bom, vamos lá, né? Fomos lá, levamos um projetinho, tudo certinho, montado, uma capinha, montando qual era o objetivo, tudo conforme manda o detalhe aí. Fizemos 45 minutos de fala, de apresentação e tudo mais. No final, ela pergunta para nós assim, e quanto que fica o conjunto todo? Nós fomos lá para pedir o subsídio para a camiseta, mas claro que teríamos que ter todo um outro apoio para conseguir fazer todo o projeto. Ela falou, olha, se eu puder colocar minha logo nas costas do jaleco aí, posso? Pode. Conclusão, depois daquela fala de apresentação, a empresa patrocinou todo o conjunto para essa equipe do projeto. Então, assim, achei que foi uma experiência assim fantástica, que muitas vezes a gente vai com uma expectativa, né,
buscando ali com o chapéu, achando que vai conseguir só aquilo, mas quando uma coisa é bem fundamentada, quando a empresa também comunga dos mesmos preceitos, né, na mesma filosofia, a gente pode ter algumas surpresas. E no fim, essa empresa acabou patrocinando toda a equipe de paramentos, foi fantástico, foi uma experiência assim muito legal. E partiu justamente disso aí, da seriedade, levar o material, ir lá fazer a apresentação, mostrar o que estava sendo feito. Achei muito legal isso, foi uma experiência única. Sem dúvida, Roberto. Essa coisa do preparo, né? É. Às vezes, 45 minutos, tudo bem, ele atendeu, mas você pode fazer falas com menos tempo e ser tão eficazes e, né, efetivas quanto. Então, é claro, ter um bom pitch, trazer cenários diferentes, você pode ter, né, um apêndice daquele projeto, no sentido até de dizer, nós temos na verdade, toda organização devia ter um portfólio de projetos, né? Você coloca lá umas 3, 4 possibilidades de planejamento, porque projeto é planejamento. Você, no começo do ano, encontra com teus colaboradores, com teus públicos atendidos e tenta construir o que vai acontecer durante o ano, né? Ou no ano anterior, o certo é fazer isso. Lá para setembro, você está fazendo o planejamento do ano próximo. E assim, quanto mais a pessoa do outro lado entender que você tem estratégia, que você tem planejamento, que você tem uma capacidade de execução, que você tem equipe, que você tem propósito, que você tem indicadores, né, que você tem seriedade na prestação, é o parceiro que a gente procura, né? E assim, eu também, né, foi reforçar que, nesse caso, o teu parece um pouco diferente, mas as pessoas, elas têm organização que nem a logo quer colocar, porque ela também não quer ficar na vitrine dos doadores, entende? Ela pode dizer para você, eu quero participar, mas eu não quero a logo do meu projeto, porque XYZ, ela pode ter a razão dela. Então, tem que entender qual é, né, o que ela ganha, né, a relação do ganha-ganha, que também vale na hora de captar. Né, eu tenho todos os encontros, eu queria fazer propaganda, não ganho nada, mas eu vou fazer propaganda, de 2 encontros nacionais que são super importantes. Um é o FIF, Fórum, né, de Filantropia Empresarial, que vai acontecer em abril, tá? Acho que é 22 de abril, ali em Belo Horizonte. É só acessar FIF. Até pus aí no material de vocês, porque ali tem, acho que umas 80 palestras num período X, que você vai ter que, claro, escolher uma no lugar de outra, assim por diante, mas vai dar um panorama bem profissional do mundo, desculpa, do mundo não, porque ele é internacional, ele tem uma fala internacional, até não sei de quem que é esse ano. Mas, enfim, é um encontro que vale a pena. E o outro é do ABCR, né, Associação Brasileira de Captação de Recursos, que acontece, acho que em junho ou julho, e que também vale a pena. Então, é isso, né, um aprendizado de longo tempo que se forma, mas a importância principalmente da aplicação correta. Né? Ok, Rosane, muito obrigado aí pela ilustração. Mais alguém? Senão nós vamos para os encerramentos, O né? fato da maioria ter ficado sem me ver, eu devia ter feito a autodescrição, né, quando a gente faz. Esses dias eu fui com a consciência tão Verdade. pesada, tinha uma pessoa, né, com deficiência visual, eu É. falei um monte, e depois eu falei, porque nem falei para ele como era. Mas, enfim, eu sou uma morena bonita de 60 a mais. Gostou da autodescrição? É boa, né? Mas está ótimo, Rosane. Nós queremos, não tendo mais perguntas aí, e com certeza o assunto é riquíssimo e tem muitas coisas, né? Teremos outras oportunidades, se tudo der Ok. certo. E nós queremos estender nosso agradecimento pela sua contribuição, sempre parceira nos eventos, sempre nos ajudando, sempre estando à disposição aí para colaborar. Quero agradecer também a toda a nossa equipe aí que colaborou, Paula, a equipe do núcleo do terceiro setor, a Nayara, que nos ajudou em toda a organização, né, e todos os membros que estão aí participando, que continuamos à disposição. A rede núcleo do terceiro setor tem aí o nosso Instagram, tem os nossos contatos que vão receber
esse material, e nós nos colocamos à disposição para explicar mais, para explicar como que funciona o núcleo do terceiro setor, quem pode participar, como contribuir, como entender. Nós estamos aí à disposição de vocês, tá? Então, eu agradeço imensamente mais uma vez a Rosane, que Deus te abençoe, continue com essa postura aí de doação, de colaboração, um poço de conhecimento fantástico, muitas experiências, tem muito a contribuir com todos nós, tá? Muito obrigado, Rosane. Obrigada, Roberto. Obrigada, Paulo. Obrigada, Nayara, e a todos presentes. Liane, um grande abraço, saudade de todos aí. E qualquer hora eu chego aí. Então, tá Um abraço ótimo. grande. Tchau, tchau. Com isso, então, encerramos a atividade de hoje. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Eu te agradeço. Tchau.